Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos recebendo aqui na redação o pré-candidato ao Senado, Luiz Fernando, do Partido Social Democrático, né? Exato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem, né? Nos múltiplos canais aí que serão divulgados. Prazer estar aqui com você. Luiz Fernando, me fale um pouco da sua história. O senhor foi secretário, né, da Cefim, né? Exato. Nesses últimos 7 anos e 2 meses, né, de 2019, desde a primeira gestão do governador Marcos Rocha até agora, março de 26, eu estive à frente da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia. Eu sou auditor fiscal do Estado já há 22 anos e aí, nesse contato com as finanças do Estado, também fui professor universitário, fui professor inclusive do Marcos Rocha, né? Então Marcos Rocha, né? Hoje governador do Estado. E aí, por esse já contato com ele nesse ambiente acadêmico, né, ele me convidou para estar à frente da Secretaria de Finanças de Rondônia, onde eu permaneci até há pouco tempo. O serviço foi tão bem feito, né, que o governador lhe convidou para ser pré-candidato pelo partido, né? Exatamente, PSD. exato. O único candidato pelo partido, né? Exatamente. O governador que preside o PSD, ele está no partido já tem alguns meses e nessa organização da nominata, né, das pessoas que vão disputar, ele me convidou para ser o pré-candidato ao Senado Federal, que seria naturalmente a vaga que ele ocuparia, né, caso ele tivesse se desincompatibilizado do cargo, como a maioria dos governadores fizeram, né, ao longo dos anos, né, o governador nesse segundo mandato concorre a uma vaga ao Senado. O governador Marcos Rocha decidiu permanecer até o final do mandato, para poder concluir o governo com as entregas consolidadas, né, com as contas em dia, e me chamou para essa vaga, que é um convite extremamente honroso, né, que implica numa confiança muito grande, e é em função desse trabalho desenvolvido à frente das finanças do Estado, em que ele enxergou, e eu também enxergo, que é uma contribuição muito importante para aprimorar a qualidade da nossa representação lá em Brasília, né? O Senado Federal é um cargo que exige bastante conhecimento, bastante capacidade técnica para desenvolver projetos e para fiscalizar os demais poderes e para poder trazer recursos para o Estado, e isso exige esse perfil técnico, esse perfil de quem conhece da gestão pública, conhece da legislação e pode contribuir para que Rondônia seja mais bem representada lá em Brasília. Eu vi nos seus tópicos, né, que você também fez várias ações, entre eles lá uma muito, né, o IPVA. Me explique mais ou menos das tuas atividades que deu notoriedade ao seu nome, né? Perfeito. Uhum. Então, Marcelo, a gestão das finanças do Estado não é só arrecadação. Implica em fazer uma gestão do ambiente econômico, em você criar condições para o crescimento da economia e também buscar adequar a legislação tributária para que ela se torne mais justa, né? Que ela se torne mais bem distribuída, a carga que pesa sobre os ombros de quem paga imposto, né? Seja mais bem distribuída entre os que têm mais capacidade econômica e os que têm menos capacidade econômica. Então, durante esses anos à frente da Secretaria de Finanças do Estado, a gente procurou fazer uma série de adequações na legislação para criar esse ambiente
de mais justiça, de mais crescimento, porque é daí que vem um bom resultado da arrecadação, né? Só dá para crescer a arrecadação se a economia for bem. E a Cefim mudou muito a forma, inclusive, de se relacionar com os contribuintes em função dessa visão de que é preciso criar um ambiente adequado para o crescimento do Estado, para o desenvolvimento econômico e social. Uma das medidas foi, inclusive, essa de tirar a ênfase da punição, do auto de infração, da multa, né, e passar a dar mais oportunidades para o próprio contribuinte regularizar eventuais inadequações da sua forma de recolher os impostos, dar mais facilidade para o cumprimento das obrigações. Então nós criamos um programa chamado FIS Conforme, que é um programa de estímulo à autorregularização dos contribuintes. E isso os contadores, os produtores, os empresários, os advogados perceberam uma mudança muito grande nessa forma como a Cefim se relaciona com esse que paga imposto em Rondônia, facilitando então a atração de empresas. Rondônia cresceu muito nesse período. Rondônia permitiu, por exemplo, a abertura de empresas, né? O número de empresas abertas e fechadas. O saldo em 2018 era de 5 mil empresas abertas, novas empresas abertas. Em 2025, 30 mil. Então cresceu 500%. Né? O faturamento das empresas cresceu 164%, enquanto a arrecadação cresceu 98%. Um dos menores índices de desemprego do país. Exportações triplicaram. Então tem uma série de indicadores muito positivos graças a essa gestão eficaz da economia, que permitiu um crescimento da arrecadação e uma melhoria da capacidade do Estado de prestar bons serviços. Mas isso com justiça, tentando pesar menos sobre quem pode menos. Então, por exemplo, a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas foi uma dessas medidas que procurou tirar o peso dos ombros de quem tem uma menor condição econômica, uma menor condição de pagar os impostos. A gente também deu isenção de... Só um minutinho. Em cima dessa pauta, que é muito interessante, trouxe benefícios para muitas pessoas, né? Houve algum empecilho quando você propôs essa ideia? Teve alguma guerra? Sim, é sempre uma preocupação, né, de qual é a política que vai perder, né? Porque a arrecadação do Estado é o que sustenta, né, todos os investimentos, as emendas, o dinheiro que vai para os demais poderes, o judiciário, o legislativo, todos dependem desse desempenho da arrecadação. Então, claro que há questionamentos, né, sobre, bom, isso não vai reduzir a arrecadação do Estado, como é que isso vai sofrer? E aí é preciso ter realmente um conhecimento e uma capacidade de fazer os ajustes necessários para que o que se chama de renúncia fiscal, né, que é abrir mão dessa arrecadação, não faça falta em outras políticas. E o que a gente demonstrou é que esse IPVA, por exemplo, das motos até 170 cilindradas, já era um IPVA que tinha um baixo recolhimento, tem uma dificuldade, porque esse é um público, né, que muitas vezes tem dificuldade de manter isso em dia, e havia condições da gente obter essa arrecadação de outras fontes, fazendo ajustes na própria forma de você fiscalizar. Por exemplo, essa questão de dar mais oportunidade para o contribuinte se autorregularizar trouxe um crescimento de arrecadação, porque quando você induz o comportamento das empresas, dos produtores, para facilitar o cumprimento das obrigações, isso traz um crescimento, né, de arrecadação, porque as pessoas passam a cumprir melhor as suas obrigações. Então isso cria condições para dar o alívio em outras áreas, em outros segmentos. Então isso tudo tem que ser feito com muito cuidado para não gerar desequilíbrio, né? A gestão fiscal responsável é muito importante para que o Estado continue em condições de cumprir todos os seus compromissos. Isso foi feito com esse cuidado. Claro que há resistências, mas é preciso ter conhecimento, capacidade de articulação, né, capacidade de demonstrar que essa decisão ela é boa para todo mundo. Tem pessoas que querem pagar, mas tem uma dificuldade, né? O Estado ele cria barreira e acaba afastando as pessoas que querem contribuir, né? Exatamente. Muitas vezes, né, essa ênfase só na auto de infração, na punição, o que isso traz? Isso traz um tremendo ativo para o Estado e um passivo para as empresas, ou seja, dívidas que acabam ficando aí sem receber. Né? Para você ter uma ideia, historicamente, os estados brasileiros recebem menos de 2% daquilo que está na dívida ativa, ou seja, aquelas dívidas que
se deve para o Estado que as pessoas não conseguem pagar. É muito baixo, porque essa multa, às vezes, é impagável mesmo. Então, muito mais eficaz, é muito mais inteligente que se dê condições para o contribuinte se autorregularizar, cumprir suas obrigações com facilidade, sem ter que pagar a multa, né? Então, você detecta que teve uma falha ali, você notifica, dá prazo e as pessoas se regularizam, porque, no geral, as pessoas querem andar certinho, né? Não dá para tratar alguém que cometeu um erro no recolhimento do imposto como se fosse um bandido, um criminoso. Então é preciso ter essa capacidade de diálogo, de dar condições para que as pessoas se corrijam e evoluam. É porque hoje, assim, vamos citar um exemplo aqui, né? A pessoa deve 10 mil, aí chega a multa, quando vai ver, uma dívida de 10 mil passou a 80 mil. Exatamente. Fica uma coisa impagável, né? Exatamente. E o senhor, como senador, pré-candidato a senador, caso seja eleito, no lado de finanças, o que o senhor tem para apresentar para o nosso Estado? Eu acho, Marcelo, que uma pauta fundamental para o Estado é garantir condições para que Rondônia continue se desenvolvendo, continue crescendo, porque é esse crescimento, né, das empresas, do trabalho, dos empregos, que gera oportunidade para todo mundo, e é aí que a gente consegue ter emancipação, a gente consegue dar oportunidades para os nossos filhos, né, para as futuras gerações continuarem se desenvolvendo aqui em Rondônia. É ruim quando a gente percebe que os nossos filhos às vezes têm que ir para outros estados para procurar trabalho, ou não conseguem, né, aplicar os conhecimentos que eles adquiriram, até na faculdade não tem mercado para eles trabalharem aqui. Rondônia precisa continuar crescendo. Então a minha atuação lá no Senado, caso seja essa a vontade de Deus e do eleitor de Rondônia, vai ser muito pautada no desenvolvimento, na criação de oportunidades, porque a partir daí, a partir do crescimento econômico, o Estado mesmo tem condições de arrecadar e prestar melhores serviços para a sociedade. Então, os investimentos em saúde, em segurança, em educação, em infraestrutura, tudo depende de que a economia vá bem. E Rondônia tem umas ameaças, tem uns riscos. A reforma tributária, ela retira benefícios fiscais, que é um instrumento importante para atrair investimento para o nosso Estado. Então, a gente precisa também ter gente que tenha conhecimento para criar um ambiente em que a gente consiga atrair investimento sem contar com benefícios fiscais, exceto Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, que é o que vai restar de benefícios fiscais no Brasil, a partir de 2033, o restante vai depender de atrair investimento com base nas vocações do Estado, né, para o crescimento. Rondônia tem já essa veia do empreendedorismo, do trabalho, da produção, isso é muito bom, mas sem estrada, sem portos, aeroportos, hidrovia, ferrovia, isso é muito difícil. A gente tem que criar essa condição de Rondônia ter acesso a crédito, ter segurança jurídica para quem produz. Esse é um problema sério aqui do nosso estado, né? A gente vê que, às vezes, a pessoa está produzindo há 20 anos na sua terra e, de repente, essa terra é considerada unidade de conservação, não pode mais produzir. Isso é muito ruim, é muito desestimulante para o produtor. Então, acho que a atuação lá no Senado tem que garantir essas condições para que Rondônia avance, cresça e gere oportunidade para todos. A BR-364, a privatização, o que o senhor acha dessa pauta? Então, a gente percebe como faz falta uma representação qualificada da nossa bancada lá em Brasília, né? Esse processo de concessão passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado. Como? Porque o orçamento que é aprovado, a gente tem o Senado tem o poder de fiscalizar essas concessões, os projetos passaram lá pelo crivo do nosso Senado e nada, no tempo oportuno, quando poderia se questionar essa tarifa, quando se poderia questionar o fato dessa concessão não trazer obras importantes de infraestrutura para a nossa rodovia, né? A quantidade de duplicação, né, de quilômetros de duplicação é muito pequena, terceiras faixas muito pequena, então ela não traz uma melhoria significativa da segurança da nossa principal rodovia. No entanto, o custo do pedágio é um dos maiores do país. Então é um desenho muito ruim que vai pesar muito para quem precisa transportar mercadorias, para quem precisa se deslocar de uma cidade para outra no estado de Rondônia, e isso inviabiliza muitos negócios no nosso estado. Então é um desenho muito ruim, faltou vigilância, faltou compromisso da nossa bancada para impedir que esse modelo fosse implantado no nosso estado. Agora que isso já é uma realidade, já está sendo cobrado, vai ser necessário um esforço muito grande para reverter essa situação,
tanto no judiciário, né, pedindo uma revisão tarifária que é possível, ela deve ser feita, já que o cálculo, né, da quantidade de veículos que trafegam pela rodovia foi um cálculo feito no pós-pandemia, fora da realidade atual. A receita que a concessionária está obtendo é muito maior do que a prevista, então é possível fazer uma revisão tarifária, para isso já tem uma ação judicial em andamento, mas além disso, é preciso também trazer mais investimento em infraestrutura. O próprio orçamento do governo federal deveria ser utilizado para que reduzisse os investimentos que vão ser custeados pela tarifa do pedágio, para que houvesse uma redução da tarifa na mesma proporção. Então, dá para fazer mais, é possível fazer mais, mas para isso é necessário que a gente tenha gente mais comprometida em defender os interesses de Rondônia lá em Brasília. Sem falar que quem está pagando o pato é o consumidor, né? O produto final chegando com aumento de preço na prateleira, o arroz, a gasolina, muitas coisas que aumentaram, né? Exatamente, o efeito disso no dia a dia das pessoas vai ser isso, né? Um aumento da inflação em Rondônia, porque tudo que é transportado pela BR-364 vai sofrer um impacto de custo, né? Então esse custo vai ser repassado para o consumidor. Então é importantíssimo que a gente haja para tentar reduzir, né, essa tarifa, esse pedágio, e melhorar, evitar que Rondônia acabe tendo um custo inflacionário grande. O senhor vê essa empresa, assim, o que ela traz para benefício para o Estado, assim, em arrecadação? Ela deixa alguma coisa para o Estado? A concessionária? Uhum. Não, a concessionária, esse serviço, ele não gera uma arrecadação de ICMS, né? Ele gera outros tributos, claro, federais, isso acaba, uma parte disso retorna para o Estado, né? Através dos impostos federais, inclusive, que são repassados. Mas o que ela deveria gerar, o principal benefício que ela deveria gerar, que é a melhoria da segurança da nossa rodovia, da BR-364, o que ela vai gerar é pouco para o que a gente espera, é pouco para o que a gente precisa. É necessário que haja um aumento desses investimentos na duplicação, na terceira faixa, em condições de manutenção. A gente está vendo aí esse monte de pare-siga que muitas vezes só serve para tapa-buraco, né? E não para, de fato, melhorar, né, a condição de tráfego da rodovia. Então, a gente tem que, além desse investimento, dessa melhoria do modelo da concessão da BR-364, é necessário também um investimento nas demais rodovias, as rodovias estaduais, inclusive, né, pontes. Isso tudo é necessário que Rondônia receba mais investimento em infraestrutura. Marcelo, a infraestrutura é o que vai destravar o investimento produtivo em Rondônia. Para que as empresas possam vir, para que o nosso produtor consiga escoar sua produção, tem que ter muito mais investimento em asfalto, né, em pavimentação de rodovias, e é isso que a gente vai brigar para conseguir através do próprio orçamento federal. O próprio Estado, a gente criou as condições para que o Estado tenha operações de crédito, contrate investimentos para investir em infraestrutura. Para você ter uma ideia, é possível, Rondônia consegue contratar empréstimos bancários para aplicar 1 bilhão por ano em infraestrutura sem comprometer o equilíbrio fiscal do Estado. Porque a condição de Rondônia é muito boa, os bancos todos querem emprestar para Rondônia e é preciso que a gente invista mais, justamente para preparar o Estado para esse novo momento da economia do país em que os benefícios fiscais não vão mais existir. Então, esses investimentos são necessários para que Rondônia continue atraindo empresas e não perdendo as empresas que tem, né? Abrindo novos mercados, sendo a porta de entrada dos produtos que vêm pelo Pacífico, que vêm da China, que vêm dos países vizinhos. Tudo isso é possível se tiver projeto de Brasil, projeto que entenda que esses investimentos em infraestrutura nos estados menos desenvolvidos são fundamentais para que as empresas venham, para que a população aumente, e isso evite que o Brasil continue concentrando os seus investimentos, a sua população, só no sul e sudeste. Então, para isso é preciso quem defenda que isso é bom para o país e vai ser muito bom para Rondônia. Na mesma pauta, continuando na mesma pauta, a privatização do Rio Madeira, o senhor é contra ou é a favor? Eu acho que os investimentos na hidrovia do Madeira são importantes para garantir a navegabilidade, para garantir que o Madeira continue navegável durante todo o ano, né? Hoje,
no período de seca, especialmente quando tem aquelas estiagens mais pesadas pelo El Niño, isso acaba gerando uma interrupção da navegação no Madeira. Então é preciso fazer os investimentos, né, de tirar as rochas do rio, de fazer os mapas de navegação, fazer a dragagem do rio, tudo isso é necessário. Mas se o modelo for parecido com o da BR-364, é melhor que não tenha, é melhor deixar como está, né? Porque se isso gerar um aumento de custo tão grande que vai pesar nas costas dos rondonienses também nessa navegação aqui, isso é muito ruim. Então é importante que esse modelo, né, de privatização, né, de concessão da hidrovia do Madeira seja feito sem ferir os interesses melhores da população de Rondônia. O senhor, como foi secretário do Estado, né, de Finanças, está bem informado, né? É mito esse negócio que Ribeirinho vai pagar pedágio, isso é conversa, balela? O modelo que está sendo discutido, ele não seria pago pelo Ribeirinho, né, pelas populações que se deslocam ali pelo Madeira para esse comércio pequeno aí, né, seria mais pelas empresas. Ainda assim, é um risco, né, de que as empresas, tendo que pagar um custo muito alto, acaba prejudicando o tráfego, os preços que, inclusive, afetarão as populações ribeirinhas. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado para que o modelo não prejudique a economia do Estado. O senhor é natural de Porto Velho mesmo? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, mas cheguei em Rondônia aos 11 anos de idade, em 79, né? Eu tenho 58 anos de idade, então já tenho 47 anos de Rondônia, portanto me considero, né, um rondoniense da gema, né? Então o senhor conhece muito bem Guajará, né? Guajará foi uma terra de oportunidade. Desculpa até essa brincadeira que eu vou fazer, né? Diz que lá que foi a cidade da latinha. Foi a latinha latinha não sei o quê, latinha... um comércio forte. Latinha, foi passando, né? Lá tem a Zona Franca Verde, né? Sim. O que falta para melhorar, para trazer incentivo para Guajará-Mirim, sabendo que tem lá as reservas que atrapalham, né, o desenvolvimento do município? O que o senhor pode fazer para melhorar essa cidade? Guajará é uma cidade que recebeu uma atenção muito grande nesse nosso tempo de gestão à frente da Secretaria de Finanças do Estado. Inclusive, né, desenhamos benefícios fiscais para a isenção do ICMS sobre os combustíveis. O Guajará tem a gasolina, o diesel mais barato, né, da região, né, toda, porque lá o ICMS não é cobrado sobre a gasolina e o diesel, justamente para tentar revitalizar a área de livre comércio, a economia de Guajará-Mirim, que é fundamental, não só pela importância histórica, turística, né, de Guajará-Mirim, mas porque a localização de Guajará é estratégica para Rondônia. E o fato de que, com a reforma tributária, só restarão Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio como locais de incentivo fiscal, Guajará tem uma importância muito grande porque ela pode ser a grande porta de entrada dos produtos que vêm da Ásia para o Brasil, né, passando por Guajará-Mirim, e base para a exportação dos nossos produtos aqui para os países vizinhos e para a China. Então é fundamental que a gente crie essas condições para que Guajará use os benefícios tributários, né, que vão permanecer depois da reforma tributária da área de livre comércio. Para isso, o que é necessário? É necessário a criação de porto seco, melhorar aquelas pontes ali que ainda tem alguma interrupção de tráfego, né, em algum período. A gente precisa ter a aduana, né, os serviços de despacho, né, de fronteira ali da Receita Federal funcionando, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essas condições para que Guajará seja essa porta de entrada, a gente precisa criar. Inclusive, nas negociações com os países vizinhos, criar os acordos, né, de comércio bilateral com a Bolívia, com o Chile, com o Peru. Essa integração, né, comercial com os países vizinhos é fundamental para viabilizar essa rota do Pacífico em que Guajará é a grande beneficiada. Isso é bom para todo o estado de Rondônia e para a população de Guajará, especialmente, a gente vê isso com muito bons olhos. Ainda tem uma fase de regulamentação da reforma tributária, por exemplo, o que vai ser a indústria incentivada lá? Aquela que tem a preponderância de matéria-prima regional, que é um palavrão, né? Uma palavra difícil, mas significa o quê? A indústria que processa matéria-prima produzida na região
vai ter uma redução de carga tributária enorme, uns 60% a menos. Isso dá competitividade para os produtos produzidos ali na área de livre comércio. Mas ainda falta regulamentar isso. O que é matéria-prima regional? Ainda tem muitas coisas para se definir. Então é fundamental que a gente tenha quem conheça desses temas lá em Brasília, para que essa fase de regulamentação contemple a realidade da nossa região. É preciso que quem legisla, quem está lá em Brasília escrevendo as leis, discutindo, né, orçamento federal, etc., possa conhecer a realidade local e possa trazer esses benefícios para a nossa região. Isso vai ser fundamental para que Guajará deixe de ser essa cidade do Latinha, né? Ela tinha borracha, ela tinha zona franca. Pensando nesses ciclos do passado, a gente tem esse olhar para o futuro, para que Rondônia e Guajará-Mirim sejam essa nova fronteira do desenvolvimento do Brasil, essa integração com os países vizinhos e esse lugar de riqueza, né, de geração de riqueza, aproveitando as vocações que já existem no nosso estado, e Guajará tem essa vocação para o comércio, né, para o turismo, para a produção industrial. Tudo isso a gente precisa criar ambiente para que floresça, para que aconteça. Agricultura, assim, o que o senhor vê no nosso estado, agricultura, o que o senhor possa fazer, caso seja eleito, né, para fomentar mais essa família que vive da agricultura, criação de gado? A agroindústria familiar é fundamental para o nosso estado. Uma das riquezas de Rondônia é o fato de que tem uma predominância de propriedades pequenas aí, na maior parte do estado, e que cria condições para que a produção dessa pequena propriedade gere distribuição de renda. É diferente quando você pega, né, a grande propriedade que produz soja, por exemplo, né, ela gera muita riqueza, é importante, circula esse dinheiro na economia, mas ela não distribui tanto quanto uma pequena propriedade que produz lá o leite, o café, o cacau, né, essas culturas que são viáveis mesmo em propriedades de 5, 10, 15 hectares. Então é importante a gente estruturar as políticas públicas para estimular a produção dessa pequena propriedade da agroindústria familiar, da produção familiar. Durante o nosso tempo de atuação na Secretaria de Finanças do Estado, nós criamos a isenção dos produtos produzidos pela agroindústria familiar, eles são isentos do ICMS, não pagam ICMS. Foi algo que nós implantamos durante o nosso período na Cefim. E, além de não pagar, ele gera crédito para quem compra da agroindústria, porque senão o supermercado, quando vai comprar, ele vai preferir comprar de quem gera o ICMS, e esse ICMS é abatido do que o supermercado tem que pagar. Esse aqui é o conceito do crédito, né? O supermercado paga menos quando tem o crédito. Se a gente só isentasse, mas não permitisse esse crédito, aí o supermercado talvez preferisse comprar do outro. Então a gente fez um desenho para que, além do produtor não pagar, ele gera crédito para quem compra dele. Então isso garante competitividade para os produtos da agroindústria familiar. Por esse entendimento de que estimular essa atividade é o que gera desenvolvimento com justiça, gera distribuição de renda e condições para o crescimento econômico acontecer. Estamos chegando quase no final da nossa entrevista. Vamos falar um pouco de Luiz Fernando como pessoa. O senhor estudou em que colégio? Bom, eu estudei no Carmela Dutra, aqui em Porto Velho, estudei no John Kennedy, depois no Carmela Dutra. O meu último ano, através de uma bolsa de estudo, foi no Dom Bosco, né? O Estado me ajudou a ter a conclusão do meu ensino médio lá no Dom Bosco. Depois eu fiz administração na Unir, né? E fiz algumas pós-graduações, né? na Unir, na Fundação Getúlio Vargas, e depois um mestrado na Espanha, né? Concluí um mestrado em administração tributária na Espanha. Minha trajetória aqui foi graças a essas oportunidades que Rondônia nos permite ter, né? Eu cheguei aqui em 79, como eu falei, e em 82 eu entrei no Banco do Brasil aos 14 anos de idade, né? Como menor auxiliar, menor aprendiz, né? E isso ajudou muito a construir a minha trajetória. Eu fui superintendente da Unimed, fui administrador de empresas, consultor, né, de projetos de viabilidade econômico-financeira, enfim, tive muitas experiências profissionais no mundo privado e desde 2003, né, como auditor fiscal do Estado, entendendo da gestão pública, entendendo, né, da gestão da economia do Estado. O senhor é novo ainda, você tem quantos anos? 58 anos. 58 anos. Não, nem tão novo. É casado, tem filho? Sim, eu sou casado com a Aricélia Silva, minha esposa, nós temos mais de 13 anos de casados, tenho 4 filhos,
4 homens e um neto. Bom. Meu filho mais velho tem 32 anos, meu mais novo tem 9 anos. E essa família é a minha base, sabe? Eu também sou alguém que frequento igreja desde os meus 10 anos de idade, né? Sou professor de escola dominical, líder de célula, sou da igreja presbiteriana do Brasil e tenho uma vida familiar muito consolidada, né? Gosto muito de estar em casa, tocar violão, né? Curtir a família, né? E nesse tempo de pré-campanha, né, que a gente está viajando muito, estar em casa é um alívio, né, porque é onde a gente alimenta as nossas energias, nossas baterias são recarregadas, né, a gente pode seguir nessa caminhada para poder ajudar Rondônia a desenvolver todo o seu potencial, porque é aqui em Rondônia que eu escolhi para viver, não pretendo sair de Rondônia e quero que os meus filhos tenham ambiente para continuar em Rondônia, continuar produzindo aqui, trabalhando aqui. Te falei, eu tenho um filho médico, um filho jornalista, né, um que é da área de tecnologia da informação, que está morando fora do estado hoje, está lá em Brasília, e o meu caçula que está estudando ainda, né? E a gente quer que esses meninos tenham ambiente para continuar servindo a Rondônia. Luiz Fernando, para pessoas que estão aí acompanhando sua trajetória como pré-candidato a Senado, quiser saber mais informações, onde encontrar? Perfeito. Essa é uma fase importante, né, da gente conhecer quem são os pré-candidatos, as pessoas que passarão nas convenções para serem candidatos. É importante que a população conheça mais, né? Então, para conhecer mais do Luiz Fernando, você pode acessar lá nas redes sociais, lá no Instagram, @luiz_fernando.ro. Ali você também tem acesso à página, a outras redes sociais, e conhecer mais sobre essas pessoas, que você vai passar uma procuração para essas pessoas, né? Uhum. Aquele que você escolheu é seu procurador, vai te representar, né? Seja aqui no governo do estado, seja ali na Assembleia Legislativa, seja em Brasília, é alguém que te representa. Então a gente está vindo aí com um grupo de pessoas muito comprometidas com o Estado, muito qualificadas para o nosso governo do Estado. Nós estamos caminhando junto com o nosso pré-candidato ao governo, Adailton Fúria, que fez uma excelente gestão lá em Cacoal, um gestor experimentado, uma pessoa que conhece, veio de baixo, conhece as necessidades do povo e pode muito bem representar o rondoniense na cadeira de governador, porque ele vai agir em favor dessa população. E muita gente que está caminhando conosco aí para a Câmara dos Deputados lá em Brasília, aqui, o estadual, inclusive o Everaldo Fogaça, né? Nosso parceiro aí também do PSD, pré-candidato a deputado estadual, e a gente espera que a gente tenha um sucesso, um êxito aí, que o rondoniense possa confiar para que nós possamos representá-lo bem nesses lugares. Falando em Everaldo Fogaça, grande jornalista, quero mandar um abraço para você, meu amigo, né, de longas datas também, de profissão, né, também bacharel em Direito, está no seu terceiro mandato de vereador. Eu vi que a nominata do PSD está bem montada, né? Sim. Bem. O senhor acredita que o partido deve eleger quantos deputados? Bom, a expectativa é que... Estadual, né? Sim, estadual, a expectativa é que eleja aí 4, 5, seria um cenário muito bom, e a gente tem muita gente com esse potencial dentro do partido, né? Temos grandes puxadores de voto, né? E temos aquelas pessoas que têm um trabalho reconhecido, que já vem, né, servindo a sociedade há bastante tempo, né? E muita gente nova como eu, né? No caso do Senado, eu serei o único candidato a Senado do grupo, né, da coligação formada pelo PSD, PRD, Avante, Solidariedade. Então nós vamos trabalhar em torno dessas candidaturas majoritárias do governo do estado, né, Adailton Fúria com vice-governador Everton Leone, né, e para Senado o meu nome, e aí a gente tem muita gente boa aí para federal, para estadual, que eu vou evitar de citar para não cometer injustiças, né? Porque são muitos, mas sem dúvida o eleitor vai ter um bom cardápio à sua disposição. A data da convenção do partido de vocês vai ser quando? Bom, a partir do dia 20 de julho, né, serão as convenções de 20 de julho a 4 de agosto, o PSD deve fazer a sua convenção por volta do dia 25 de julho. Então, estamos chegando no final da nossa entrevista, foi um prazer lhe conhecer, lhe entrevistar, tá? Eu desejo boa sorte, né? E se quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você que nos assiste aqui. A gente deseja que esse processo de escolha agora do seu candidato seja um processo muito consciente, bem informado, esclarecido. Conheça a trajetória, né, das pessoas que estão
colocando seu nome à disposição e conheça, né, a nossa proposta, conheça a nossa atuação, esse período como gestor público, como alguém à frente das finanças do Estado, que a gente consiga ser percebido como uma opção, né, mas que você faça isso com toda a consciência. Então a gente está à disposição, espero que possamos nos ver mais vezes aí, estamos sempre à disposição de Rondônia, porque a gente acredita que é possível fazer Rondônia melhor, cada vez melhor, para o nosso futuro, para os nossos filhos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Prudente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.